Sim, ó, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que sempre aparece quando eu digo que eu sou poliglota e falo inglês, romeno, húngaro, português e alemão. Qual dessas línguas é mais fácil? É, eu sei que para muita gente no Brasil, só de ouvir alemão ou húngaro já bate aquele arrepio. Mas será que o que parece difícil para um brasileiro também é difícil para mim? Hoje eu vou contar para você como foi o meu processo com cada um desses idiomas e o que eu percebo que os brasileiros mais sofrem para aprender. É porque, claro, não? Vamos juntos? Vamos começar pelo mais comentado, alemão. Esse é campeão na lista de línguas assustadoras para os brasileiros. Muita gente acha que o alemão parece uma língua de filme de guerra. Laurent, parece que estão brigando, mas na prática é muito mais do que isso. Eu fui morar na Alemanha com 26 anos e morei lá por quase 23 anos. Desde que cheguei já tinha carro, trabalho, vida em alemão, então o contato foi intenso. Mas olha, mesmo morando lá, alemão foi um desafio no começo. A estrutura da frase é diferente do português. O verbo às vezes vai lá para o fim. As palavras compostas são enormes e os artigos nem sempre fazem sentido lógico. Der, die, das. Por quê? Tudo isso, não? Além disso, o sotaque muda de região para região. O alemão de Berlim é diferente do da Bavária, não? Mas vou te contar uma coisa: o alemão é exatamente coerente internamente. Uma vez que você entende como ele funciona, ele se torna previsível, com certeza. E mais, é uma língua que te ensina a pensar com precisão. Eu diria que alemão é como um carro alemão, difícil de montar, mas depois que anda é uma maravilha. Agora vamos para um idioma que muitos brasileiros nem sabem direito de onde vem, romeno. Esse aqui surpreende. Muita gente acha que é uma língua eslava, mas não é. O romeno é uma língua latina. Tem semelhanças com o italiano, francês, espanhol e até com o português. Eu nasci na Romênia, então é minha língua de origem, mas mesmo para mim tem nuances que exigem atenção. O romeno tem uma sonoridade bem diferente do português. Apesar das raízes latinas, ele é um, fortemente influenciado por idiomas eslavos, turcos e húngaros. Tem sons que o brasileiro nunca ouviu na vida e isso pode assustar. Além disso, o plural no romeno é um mundo à parte. Não é só colocar S no fim, é uma ginástica de terminações. E os artigos definidos vêm depois do substantivo igual no sueco, no búlgaro. O menino em romeno é băiatul. Băiat é menino, ul é o artigo. Mas vou te dizer, para quem fala português, o vocabulário ajuda bastante. Muita palavra parecida, raízes em comum. O desafio maior está em aceitar que é familiar, mas diferente o bastante para precisar reaprender. Agora vem o campeão de dificuldade entre os brasileiros, húngaro. Esse aqui é o Everest. Eu sou húngaro, falo desde criança e mesmo assim reconheço é uma língua desafiadora. Para um brasileiro, o húngaro parece de outro planeta. Não tem gênero, não tem artigos definidos no plural, mas tem o quê?
18 casos gramaticais. Isso mesmo, 18. Para cada função na frase tem uma terminação diferente, sufixos, não? E o vocabulário não se parece com nada do português, do inglês, do francês, do espanhol, nada. Por exemplo, casa é has. Na casa é has born. Da casa é has ball. A casa é has hose. Tudo muda com um sufixo. Mas o que pouca gente sabe é que o húngaro é extremamente lógico. Depois que você entende o sistema de sufixos, ele flui. A sonoridade é bonita, meio cantada, a estrutura é bem sólida. E para mim é a língua mais poética que conheço. Dá para expressar sentimentos de forma muito precisa. Agora vamos falar sobre uma língua que quase todo brasileiro quer aprender, inglês. A ironia aqui é que o inglês é ao mesmo tempo a língua mais ensinada no Brasil, é a mais mal compreendida. Muita gente tem inglês de escola, de cursinho, de música, mas trava na hora de falar, porque você acha que sabe porque as palavras são curtas, os verbos não têm tanta conjugação. Mas aí vem as frases verbais. Get up, get over, get through, get by. Ou as palavras que se escrevem igual e se pronunciam diferente. Read, read, lead, led. É o pior, a pronúncia. O inglês fala de um jeito, escreve de outro. Você vê T-H-O-U-G-H, true, told e told. E pensa, isso não é normal. Mas vou te contar, o inglês é a língua mais prática do mundo. Tem uma lógica direta e adaptável e te permite se comunicar mesmo com um vocabulário simples. Eu uso inglês há muitos anos, tanto para trabalho quanto para cultura. Acho que é uma língua essencial, sim, mas tem que ser aprendida com profundidade, não só de forma decorada. E por fim, a base de tudo isso aqui, português. Sim, português também entra nessa lista. Para muita gente, o português é difícil. Não é à toa que até os próprios brasileiros cometem erros com verbos, frase, concordância, etc. O português tem uma riqueza gramatical enorme, tem flexão de tudo, tem formas verbais raras, como interviesse, falacemos, detivesse. É uma língua que mistura a raiz latina com africana, indígena, e ainda recebe influência de tudo. Tudo é bem-vindo. Para mim, que aprendi o português mais tarde, a dificuldade foi o ouvido. O português falado é muito diferente do português escrito. A gente engole palavras, muda o som das letras, junta tudo, mas também é uma língua linda, rítmica, emotiva, com uma musicalidade única. Agora, o que eu realmente aprendi sendo poliglota é que a dificuldade de uma língua não está só na gramática. Ela está na distância cultural, na motivação, na exposição. Se você tem contato diário com uma língua por música, filmes, livros, pessoas, ela entra naturalmente. Se ela é distante da sua realidade, aí sim parece impossível. E mais, se você tem motivo, você aprende, seja por amor, por trabalho, sobrevivência ou sonho. Então,
eu deixo a pergunta para você. Qual dessas línguas você gostaria de aprender? Qual você sempre achou impossível e agora talvez esteja mudando de ideia? Me conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse papo, compartilha com alguém que também ama idiomas. Ou com alguém que acha que nunca vai conseguir aprender nenhum. Vai sim, com método, com paixão e com paciência. A gente se vê no próximo vídeo. Vislat, tschüss, bye bye, la rivedere, até mais.